Olá pessoal, tudo bem? Então retomamos agora, né? Nossos slides são divididas, né? São separadas em duas partes, atividade-chave e atividade primária. Então, as atividades chaves, que são atividades primárias, né? Ocorrem em todo o canal logístico, ou seja, estão no circuito crítico de atendimento. E a maior contribuição para o custo logístico total. E atividade de suporte, ou seja, atividade de apoio, contribuintes para o canal logístico, e pode ser chaves em alguns casos, que contribui para a eficiência do processo, ou seja, as atividades da logística, né, como nós falamos, são separadas nas atividades chaves e nas atividades de suporte, que nós acabamos de falar. De forma geral, certas atividades vão ocorrer em todo o canal logístico, independente da natureza da empresa, ao passo que outras ocorrerão dependendo das circunstâncias e da natureza do negócio de uma empresa em particular. As atividades-chave, que é a nossa primeira ali, ou seja, atividades chaves ou atividades primárias, no circuito crítico da logística, essas contribuem majoritariamente com o custo logístico total e são essenciais à coordenação eficaz e à conclusão das tarefas logísticas. Transporte e estoque são atividades logísticas primárias na absorção de custos, né? Ou seja, cada uma representa aproximadamente metade, ou seja, 2/3 do custo logístico total. Já as atividades de suporte, ou seja, atividades de apoio, embora possam ser tão críticas quanto as atividades chaves, em algumas circunstâncias são consideradas como contribuintes para a realização, ou seja, com a missão logística. E, além disso, nem todas as empresas possuem todas essas atividades de suporte. Por exemplo, produtos como ferro, brita, não precisam de proteção e de armazenagem. Já os produtos como carne, laticínio, precisam de condições especiais. Ou seja, então aqui que nós falamos, o circuito crítico de atendimento. Então, ou seja, alguns produtos que nós falamos não precisa da certa armazenagem, né, dessas atividades. Mas alguns produtos perecíveis, como laticínios, esses necessitam dessa armazenagem. As atividades chaves que nós mencionamos, né, agora são a descrição das atividades, a atividade, o transporte, ou seja, o fluxo e movimentação dos produtos, a seleção e a combinação dos modais de transporte, a seleção de roteiros e equipamento. Atividades, administração de estoque, guardar produtos organizados, número, tamanho e local do ponto de estocagem e a manutenção de níveis adequados para o atendimento. E o fluxo de informação, que inicia-se, orienta, movimentação de produtos, ou seja, de serviços, garante a documentação adequada ao processo, ou seja, evitando o retrabalho. O transporte, no caso, que é o primeiro nosso item ali, é essencial, ou seja, porque nenhuma empresa moderna pode operar sem fornecer a movimentação das suas matérias-primas, ou seja, dos produtos acabados. Então, sem o transporte não tem como, né? O estoque, ou seja, é essencial na gestão logística, ou seja, porque geralmente é impossível, ou seja, impraticável fornecer produção instantânea e é cumprir prazos de entrega aos clientes. Ele funciona como um pulmão, ou seja, entre a oferta e a demanda, de forma que a disponibilização de produtos aos clientes possam ser mantidas. Além disso, o transporte ainda adiciona valor de lugar aos produtos e serviços, enquanto o estoque, adiciona o valor de tempo.
Já o nosso último atividade, ou seja, o fluxo de informações, é a atividade-chave final. Seu custo geralmente é menor quando comparado com os custos de transporte e manutenção de estoques. No entanto, é um elemento importante no tempo total que pode levar para que um cliente receba mercadorias ou serviços. Também é a atividade que aciona a movimentação de produtos e a entrega de serviço, ou seja, são todos esses as atividades-chave. As atividades de suporte. As atividades de suporte, ou seja, de armazenagem, é a descrição e administração do espaço físico, a configuração de armazém, o dimensionamento de área, a atividade de manuseio de materiais, a descrição, movimento interno e a seleção de equipamentos. E a embalagem protetora, que a descrição é para evitar quebras e a inutilização dos produtos, facilidade de manuseio e aproveitamento de carga. A atividade, a programação de produção, onde e quando as quantidades devem ser fabricadas. As compras, que é o fluxo de entrada de produtos, ou seja, de matérias-primas, e disponibilizado o produto para o sistema logístico. Já a atividade de manutenção de informações, a descrição é a organização e as ferramentas para a utilização dos dados, ou seja, a análise de dados e a tomada de decisão. Ou seja, essas atividades de suporte é de colocar a embalagem protetora, que é uma atividade do suporte do transporte do estoque, bem como da armazenagem e do manuseio de materiais, pois ela contribui para a eficiência com qual essas outras são executadas. As atividades de compras e a programação de produção frequentemente podem ser consideradas mais uma preocupação da produção do que da logística. Entretanto, elas podem afetar o esforço logístico e, obviamente, a eficiência do transporte e do gerenciamento de estoque. A manutenção de informações apoia todas as outras atividades que mencionamos acima, para as quais ela fornece a informação e é necessária para o planejamento e para o controle. Conceitos básicos, ou seja, a definição, os conceitos básicos, ou seja, o fluxo de produto, demanda, então, ou seja, o fornecedor. Então, vem os suprimentos, a produção, a distribuição, o varejo até o cliente final. Ou seja, são os fluxos de informação. As atividades, a serem gerenciadas que compõem a logística empresarial, que é o nosso tema, que nós estamos conversando, variam de empresa para empresa, dependendo da estrutura organizacional, em particular das diferenças de opinião sobre o que constitui a logística e da importância das atividades individuais para as suas operações. No entanto, a cadeia mostrada na figura acima representa, de uma forma geral, os componentes da cadeia logística. Então, esses componentes que nós acabamos de mencionar, ele representa essa cadeia logística, ou seja, é necessária essa cadeia logística para que possamos fazer todo esse processo final da logística, ou seja, dessa logística empresarial que nós falamos agora durante esses vídeos sobre a logística empresarial. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês e até na aula online. Quem tiver dúvida, assim que assistir os vídeos, anotem as dúvidas, depois nós tiraremos as dúvidas na aula online.